universalização e equidade. Princípios para a implantação da educação inclusiva. Olá! Nessa aula, vamos aprender os principais aspectos relacionados a uma educação inclusiva e o que é necessário para a implantação desse conceito na escola. Os nossos objetivos de aprendizagem são conhecer os princípios da educação inclusiva e a sua aplicabilidade na escola. Pensar em inclusão é também pensar em concepções de educação e também nas concepções do professor sobre educação democrática, consciente de que a função da escola é receber todos e adaptar o ensino de acordo com as necessidades de cada um. Vamos agora compreender as diferenças entre inclusão, exclusão, separação e integração. Observe essa figura aqui comigo. Nós temos aqui uma figura, que traz ali a proposta da exclusão. Então nós temos vários elementos que estão diferenciados como círculos ali dentro e alguns elementos diferentes para fora. Então isso eu vou denominar de exclusão. Quando eu olho para a integração, nós percebemos que os elementos ali colocados como círculos permanecem dentro do nosso limite. Porém, todos que são diferentes foram integrados, mas ainda assim permanecem em um espaço distinto, mesmo que dentro de uma ideia de integração. Quando nós falamos de separação, os círculos ali permanecem todos dentro do limite e para fora desses limites nós temos os elementos que são diferentes. Então nós separamos elementos diferenciados aqui no caso. E a inclusão significa justamente misturar todo mundo. A gente tem ali os círculos com os quadrados, com todos esses elementos ali em um mesmo espaço. Então essa figura ali ilustra muito bem o que nós chamamos aqui de processo inclusivo. Quando a gente vai falar de conceitos, nós podemos até estabelecer uma relação, que diversidade é chamar para festa, mas inclusão é chamar para dançar. Vamos compreender alguns fatores relacionados aos conceitos de inclusão? Existem algumas formas diferentes e importantes quando a gente fala de uma educação tradicional e uma educação democrática. Nós trouxemos aqui um esquema para facilitar o entendimento desses conceitos. Enquanto que a escola tradicional, ela pode ser caracterizada como excludente, nós vamos pensar em uma padronização, ou seja, todas as atividades elas não são pensadas de forma individual para os alunos, mas sim como um processo de um padrão que vai seguir a mesma lógica para todos eles. Resposta uniforme, ou seja, eu considero a resposta às atividades a mesma para qualquer aluno. Então eu vou ter uma resposta uniforme, sem identificar uma individualidade também no aspecto avaliativo. E vou ter uma homogeneidade, vou tratar todo mundo como se fossem iguais dentro de um processo, dentro de um contexto de não olhar para as particularidades. E aí a gente traz do outro lado aqui a escola democrática, que é a escola inclusiva. Quais serão as diferenças? Ao invés de padronizar, eu vou trabalhar com uma personalização. Então eu vou individualizar todas as atividades propostas. Quando eu converso, por exemplo, sobre as respostas uniformes em um contexto avaliativo, eu vou considerar uma resposta diversificada. Então eu posso ter diferentes respostas para a mesma avaliação. E aí eu considero a individualidade desse aluno. Quando, ao invés de considerar uma homogeneidade, eu vou considerar um grupo heterogêneo. Então, quando ele é heterogêneo, ele tem diferentes possibilidades de acontecer, com diferentes alunos e cada um com a sua especificidade. Para conseguirmos diferenças efetivas na concepção aqui de ação inclusiva, é necessário que toda a comunidade escolar esteja envolvida. O que não ocorre somente com tarefas isoladas e também não se restringe a apenas uma pessoa, um cargo ou uma tarefa. Nesse caso, é importante trabalhar ações e iniciativas coletivas, como, por exemplo, aceitar a diversidade, promover a acessibilidade, planejar um currículo que seja multicultural e crítico, ter uma pedagogia diferenciada, realizar uma avaliação formativa, fazer uma formação continuada crítica e reflexiva dos professores e também ter uma gestão escolar participativa, além de promover ações na comunidade escolar e oferecer serviços de apoio especializados.
O que nós aprendemos nessa aula de hoje? Ao falar de educação inclusiva, é muito importante nos reportarmos ao direito à educação, à aprendizagem, participação, igualdade e oportunidades. Na aula de hoje, pudemos aprender alguns destes fatores que podem promover mais empatia e também identificar as particularidades de cada aluno no ambiente escolar. Bons estudos!